aqui na nossa pós de Direito Imobiliário, o Luiz Durso, nosso aluno, inclusive o Luiz Durso, que também faz parte de comissão de Direito Imobiliário, que também faz parte, né, do conselho, legal, muito bem-vindo à nossa pós-graduação, fico feliz com a sua presença. Ele pergunta: meu querido professor, meu cliente comprou um imóvel em um leilão, mas desistiu. Terá algum prejuízo financeiro? Nós sabemos que o leilão pode ser judicial, pode ser extrajudicial. O leilão, quando nós falamos de leilão, pode ser online, pode ser presencial, pode ser híbrido. O leilão é um procedimento para gerar o quê? Liquidez. O objetivo do leilão é transformar o bem imóvel, o imóvel em dinheiro, para sanar a dívida, a obrigação processual, em um processo. Quando existe um processo, uma ação judicial, a asta pública. Quando não existe ação, nós temos a figura do leilão extrajudicial. É um contrato, né, que possibilita, que determina o leilão. Isso acontece muito nos financiamentos imobiliários. Vale a pena dizer, quem participa de um leilão, tanto na figura presencial como na figura online ou no sistema híbrido, ele faz um cadastro, um prévio cadastro. É o correto, é o ideal. Nós não temos um padrão, muitos leilões trabalham de forma diferente, mas na grande maioria, os leilões mais conservadores exigem esse cadastro, até para conhecer quem está frequentando, quem está participando, né, para ter as informações pertinentes. Quando o nosso cliente, o Luiz Durso, quando o nosso cliente, de fato, ele participa de um leilão, chamado pregão também, e o nosso cliente desiste, de fato, ele vai ter um prejuízo. Eu costumo dizer que vai doer no bolso, hein? Vai doer no bolso. O primeiro prejuízo que nós vamos ter, então vamos falar do prejuízo cível. Vai ter que pagar a comissão do leiloeiro. Nós sabemos que a comissão do leiloeiro, os honorários do leiloeiro, os honorários do leilão, corresponde a 5% do valor da arrematação. Então esse valor não tem como fugir. Se você arrematou e desistiu, vai ter que arcar com a comissão, os honorários do leiloeiro. Vamos chamar de honorários, que é mais bonito, é o termo mais adequado, tá? Também o edital estipula multa. Então você, Durso, você vai ter que orientar o seu cliente, não tem jeito, ele vai ter um grande prejuízo financeiro, né? Vai doer no bolso. Além da comissão, dos honorários do leiloeiro, do leilão, vai ter que arcar com uma multa, tá? Então mais multa, que aí depende, essa multa pode chegar a 10%, já vi multa de 20%, nós temos a determinação dela dentro do termo que você assina de cadastro ou no próprio edital do leilão, depende, cada leilão trabalha de um jeito, então cuidado com isso. Desistiu, paga multa, paga honorários do leiloeiro, tá bom? Agora o problema é criminal, né? Porque nós podemos ainda, caso o leilão entenda necessário, dar andamento, ou ainda, né, tem legitimidade também, quem participou do leilão, para fazer um processo de fraude de pregão, né, ou chamada ação de fraude ao pregão, pedindo indenização. Pode acontecer na esfera civil. Na esfera criminal, pode ocorrer também a configuração e tipificação do crime. O crime é fraudar o pregão, tá? Então nós temos aí responsabilidade civil, né, prejuízos cíveis, materiais, e também podemos ter prejuízo na esfera penal, no processo penal, tipificada pelo direito penal, tá? Então, Durso, explica para o seu cliente, se ele desistiu, já desistiu, né, não está mais pensando em desistir, desistiu de fato, ele vai ter esses prejuízos, tá bom? Agradeço a pergunta, agradeço a sua participação como aluno da pós, um grande abraço para você, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, a Thalita. Querida Thalita, também advogada do Rio de Janeiro, né, também faz parte da comissão, e a Thalita também é professora, hein, gente? A Thalita é professora de Direito do Trabalho, a Thalita Garcia. Então, muito feliz, Thalita, por você estar acompanhando a nossa pós-graduação, ser aluna da nossa pós-graduação. É uma honra. Thalita, presidente da Comissão de Direito Imobiliário no seu estado, e também ela é professora de Direito do Trabalho, né? Direito do Trabalho e Direito, se não me engano, Previdenciário. A Thalita que está criando um braço no seu escritório. Legal, Thalita, parabéns. Vamos lá. A pergunta que foi selecionada pela Thalita aqui, hein? O cliente do escritório, que trabalha mais de 11 anos, arrematou um imóvel em um leilão judicial. Faz 4 anos. Pois não tinha dinheiro para fazer o registro. Agora ele, em escopo economicamente, relatando, data vênia, agora tem fluxo de caixa, após requerimento para o cartório. Thalita, pode mandar a pergunta de forma simplificada, viu? Estamos entre colegas, amigos aqui, não precisa levar para o juridiquês. Por que eu falo isso, né? Porque é um costume nosso, mas aqui na nossa aula a gente pode ser uma pergunta mais resumida, viu? Para te ajudar, tá bom? E ajudar o professor a responder e ajudar todos os colegas aqui. Então, a pergunta da Thalita é:
O cliente dela, ela trabalha 11 anos no escritório, arrematou um imóvel, um leilão judicial, faz 4 anos. Ele não tinha dinheiro, né, Thalita, para poder fazer o registro no cartório de imóveis na época. Agora ele tem condições financeiras, fez o requerimento no cartório de imóveis, estou resumindo aqui, tá, Thalita? Fez o requerimento no cartório de imóveis, mas não conseguiu o registro, foi indeferido o pedido de registro, porque o cartório alega na nota devolutiva que tem diversos erros de procedimento. O que fazer, né? Vamos lá, vamos responder, Thalita, com muito amor e carinho. Olha só que interessante, ó. Muita gente acha, o brasileiro principalmente, os investidores que estão iniciando, aquele que está comprando um imóvel para moradia, para uso próprio, muitas vezes ele não para estudar, não contrata o serviço de um advogado, né? Que é você que está nos assistindo aqui, para poder ter uma assessoria. E aí o que ele acaba fazendo, né? Ele acaba lendo alguma coisa na internet, se esforça um pouquinho e compra. E aí comete vários erros. O primeiro erro é achar que a carta de arrematação, quando nós compramos um imóvel no leilão, vou usar esse termo, mas o correto é arrematamos. Quando arrematamos, nosso cliente, nós arrematamos um imóvel no leilão, o documento que será expedido é a carta de arrematação. Essa carta de arrematação deverá ser levada a registro. Nós temos que levar a registro essa carta de arrematação. E aí o nosso cliente passa a ter o registro, a propriedade, o domínio. Alguns colegas operadores do direito, e principalmente o leigo, acreditam, por boatos, por falta de conhecimento, prática jurídica, que essa carta de arrematação ela faz a vez do registro. Não faz, hein, gente? Não faz a vez do registro. Eu garanto a você, com muita propriedade, com muito carinho, que o seu cliente, quando só tem a carta de arrematação e não registrou, o que ele tem é posse. O que ele tem é posse, provavelmente o que ele tem é posse. Se ele assumiu a posse, né? Senão nem isso ele tem. Então, cuidado, a carta de arrematação, por si só, ela não regulariza o imóvel. A carta de arrematação, ela não é um documento que substitui uma certidão de propriedade. Então, quando o nosso cliente arremata o imóvel no leilão, tem acesso à carta de arrematação, ele precisa levar registro. Se ele não levar registro, ele vai ter a posse e um título de boa-fé, um justo título de boa-fé, para usar em outras ações. Mas registro ele não tem, tá? No seu caso, então, Thalita, olha que interessante. O seu cliente, ele não tinha dinheiro, o tempo voa, né, gente? O tempo voa, o tempo passa. Depois de 4 anos, ele, de fato, conseguiu ter condições financeiras, fluxo de caixa, para poder fazer o registro. E aí, quando ele vai no cartório, faz o requerimento para registrar a carta de arrematação, ele tem a negativa. Dessa negativa surgem vários boatos. Eu já vi, o professor que já trabalhou muito tempo em cartório, eu já vi pessoas que fazem o maior escândalo. Advogados, advogadas. Eu vou chamar a polícia, gente, não adianta, né? O cartório tem o direito de negar o registro, de negar a averbação. O cartório, ele segue a Lei 6.015 e segue as normas da corregedoria, o cartório de imóvel e os outros cartórios também. Mas o cartório tem o princípio da autonomia. Ele pode dizer não. Claro que ele vai fundamentar essa decisão, mas ele pode dizer não. Então não é chamando a polícia que você vai resolver. Vamos para a segunda situação, né? Que nem um aluno falou, professor Júlio, então eu faço um mandato de segurança, porque é um descumprimento de uma ordem judicial. Gente, vamos separar, nossa pós é muito prática, né? A teoria é muito diferente da prática. Não adianta filosofar na prática, o cliente ele quer resultado. Nós temos que ajudar o nosso cliente. Tempo é dinheiro para o nosso cliente, para nós, para todos. Então não adianta fazer uma ação de mandado de segurança com base lá na graduação, daquilo que a gente estudou, pouco estudou, dos limites constitucionais, e achar que vai resolver. Não vai. Se você estudar jurisprudência, tudo que o professor está falando aqui é com base na prática, tá? Com base nos meus livros, né? Mas também com base na prática. Não estou aqui dando opinião, é com base na prática mesmo, o que ocorre no dia a dia. Então, se você checar a jurisprudência dos mandados de seguranças expedidos, feitos, elaborados contra os cartórios, você não vai conseguir êxito. Então, seu cliente talvez vai arcar com honorários de mandado de segurança, você não vai resolver e vai gerar uma insatisfação, uma frustração muito grande no seu cliente. Também não é o caminho. Aí, outro aluno da nossa pós-graduação, até o nosso querido Calil, falou assim, professor Júlio, mas e se eu fizer uma suscitação de dúvida inversa? Quem não lembra, vamos lembrar juntos agora, oficina de prática para isso. Suscitação de dúvida inversa são recursos cabíveis contra as decisões do cartório de imóveis, contra as decisões negativas, notas devolutivas. A suscitação de dúvida inversa, claro que são os recursos, as medidas, né, de defesa, as medidas recursais de decisões do cartório,
Mas são decisões que vão ser julgadas pelo juiz corregedor. São decisões que, em regra, no nosso país, se pegar o estado do Daniel, que está nos acompanhando aqui, do grande doutor Daniel, ótimo advogado, se pegar no estado de Amazonas, que é o estado que o doutor Daniel advoga, uma situação de dúvida universal está demorando 3 anos, 5 anos para ter uma decisão efetiva. E a decisão efetiva não quer dizer que o juiz corregedor vai concordar com a nossa tese, vai concordar com a nossa fundamentação. Então, olha só, o seu cliente vai perder mais 3 anos, em alguns estados, o estado do Calil 5, da Jéssica 8, temos decisões de 8, absurdo. Né? Alguns estados, 1 ano e meio, 2, mais difícil. Ou seja, o cliente vai perder todo esse tempo para talvez você virar para ele e falar assim, olha, desculpa, viu? Eu sou um operador do direito, né? Eu gosto de usar todos os procedimentos e, infelizmente, na minha opinião, o juiz corregedor também está errado. O cartório está errado, o juiz corregedor está errado, está todo mundo errado, hein? Talvez o cliente não enxergue dessa forma. Talvez o cliente não aceite isso. Fala, olha, doutor, doutora, muito obrigado pelo serviço prestado, me desculpa, mas eu vou procurar uma pessoa porque eu quero resultado, eu não quero filosofia. É um problema sério, né, gente? É claro que quando vale a pena comprar a briga, a gente compra, né? Porque a gente sabe que no judiciário tem muita coisa errada, tem muitas decisões arbitrárias, decisões mal feitas. Aqui no escritório nós tivemos uma decisão aqui, conversando com o doutor Sérgio, em um processo, uma decisão absurda. O juiz decidiu sem citar a parte. Então muita gente erra, não é só o advogado que erra, todo mundo erra, o judiciário erra todo dia, cartório erra menos, mas erra também. Então não seria o caminho adequado, gente, não seria o caminho adequado, dependendo da situação concreta. Então o que eu oriento você, Thalita, nesse caso seu, analisa o tempo da suscitação de dúvida inversa, analisa a fundamentação. Se você verificar que não vai resultar numa situação positiva, você não vai ganhar, não vale a pena nem fazer. E você analisando que o seu cliente ele tem a posse, no caso aqui 4 anos depois, talvez o imóvel do seu cliente seja um imóvel urbano, menor de 250 metros quadrados. Talvez um aninho, né? Já tem 4 anos de posse, falta um aninho, um ano. Daqui 1 ano ele vai ter 5 anos de posse. Por que não pensar no uso capião? Se o seu cliente não tem outros imóveis no nome, se o seu cliente respeita o limite de metragem de 250 metros quadrados, seu imóvel é urbano, ele pode pleitear no judiciário, você pode ser advogada dele, atuando como uma advogada que está fazendo uso capião, especial ou constitucional, urbana, para regularizar esse imóvel. Lembrando que nós temos 36 espécies de uso capião no Brasil, reconhecidas, não é todas as espécies que exigem o limite de metragem, e não são todas as espécies, de fato, que aceitam, né, a posse de 5 anos. Nós temos posse de 5, de 10, de 15 anos, como já estudamos na nossa pós, já debatemos em outros encontros. Então, a grande saída para o seu caso, para você, doutora Thalita, ajudar o seu cliente, vejo, dependendo da situação, analisando o caso concreto, se você verificar que a situação de dúvida inversa não vai resolver, talvez pensar no uso capião, porque você me falou aqui, doutora, de 4 anos, talvez o seu cliente está a um passo de atingir 5 anos de posse. E por que eu falo isso? Porque o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. O cartório não vai falar não do registro da sentença de uso capião, aproveitando a matrícula, com o princípio da conservação da matrícula. E se o cartório entender, ele abre uma matrícula nova e resolve a situação. Por quê? Porque é muito comum erros no procedimento de leilão, e o cartório não vai deixar passar. E está certo o cartório, está correto o cartório de imóveis. Nós tivemos um caso já há um tempo atrás, onde o advogado tentou registrar um inventário formal de partilha, mas não conseguiu porque o inventário foi feito de forma equivocada. Ele alegou no inventário morte por comoriência simultânea, só que a senhora falecida morreu na parte da manhã, o falecido morreu na parte da tarde, ou seja, não é comoriência, morte por simultânea. Nós estamos falando de uma situação que teria que ser feito 2 inventários. E o judiciário deu a sentença, expediu o formal de partilha, como o judiciário erra também. E o cartório que descobriu. Então o cartório descobre muitos erros. Nesse caso, Thalita, claro que precisa analisar o caso concreto, os documentos, mas me parece que esse erro, nós temos hoje a carta de arrematação, pode ter aí o processo de leilão, nós podemos ter mais de 40 erros de formalidade, vícios de formalidade, que podem impactar no indeferimento do pedido de registro da carta de arrematação. Talvez o cartório apontando esses erros, um deles, pelo menos, ele pode negar sim, tá, Thalita? Então, não faria um mandado de segurança, não faria escândalo, né? Pensaria sim na situação de dúvida inversa, analisando o caso concreto,
E se não for possível, Thalita, eu pensaria no uso capião, que aí é o instrumento que vai resolver mesmo. Tá? Diferente da situação de dúvida inversa, que é um recurso, que pode ser que não cause o resultado que você queira, aí a saída é sim o uso capião. Tá bom, Thalita? Lembrando que o uso capião, falei o especial como exemplo, mas poderíamos ter também o uso capião ordinário, extraordinário, se a posse do seu cliente fosse maior, tá bom? Ou for, né? Se o seu cliente esperar um tempo para usar outro instituto, tá bom, Thalita? Um grande abraço, hein? Cuidado com o uso capião especial, um dos mais traiçoeiros, mas resolve. Ele não pode ter outro imóvel no nome, tá bom? Nem um pedacinho, nem fração ideal, tá? Olha só, o Ricardo aqui também tinha mandado uma pergunta, se antecipou. O Ricardo, Advogados Associados. O Ricardo mandou já o nome da pessoa jurídica aqui, hein? Um abraço para você, Ricardo. Ricardo, que é um advogado também, que teve uma participação de um livro, Direito Registral, nosso aluno da pós. Ricardo, que foi escrevente 12 anos, está aqui como aluno da nossa pós. Legal, Ricardo. Professor, estou adorando o curso de pós-graduação, curso prático, didático e objetivo. Legal, muito obrigado, Ricardo. Muito bom, viu? Estamos fazendo sempre o melhor para poder progredir e melhorar, tá bom? Muita humildade, sempre procurando o melhor. Meu cliente Gustavo não vai falar o sobrenome. Meu cliente Gustavo, não vou falar o sobrenome. Tá certo, não fala o sobrenome não, né? Senão vai que o seu cliente fica chateado aí, tá certo. Para proteger o cliente, o que fazer, grande professor? Tá. Deixa eu verificar aqui a sua pergunta aqui, ó. Professor, estou adorando o curso de pós-graduação, curso prático, didático e objetivo. Meu cliente Gustavo, não vou falar o sobrenome. Para proteger o meu cliente, o que devo fazer em um leilão? Então, pelo que eu entendi aqui, Gustavo, Ricardo, o seu cliente, Ricardo, ele procurou você para fazer uma consultoria, né, preventiva antes de comprar um imóvel no leilão. O que eu oriento você, Ricardo, com muito carinho? Oriento você falar para o seu cliente e acompanhar também várias situações importantes. A primeira situação importante é verificar se o leilão é judicial ou extrajudicial, porque nós temos regras diferentes, atuações diferentes. Então tem que analisar. Leilão judicial porque vem objeto de processo. Então tem uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação judicial. Então nós vamos fazer uma análise em cima dessa ação judicial também para verificar o que está acontecendo, inclusive solicitando uma certidão de objeto em pé ou certidão de breve relato. Se for um leilão extrajudicial, nós temos que lembrar que esse imóvel foi a leilão porque o consumidor, o adquirente, não pagou o financiamento imobiliário. Então está no contrato de alienação fiduciária que pode o banco, a instituição financeira, mandar o imóvel a leilão para gerar liquidez. Então tem que fazer essa análise, é importante, né? Ou explicar para o seu cliente, caso ele não tenha ainda se interessado por um imóvel. É importante também explicar para o seu cliente que tem leilão judicial, tem leilão extrajudicial, tem leilão eletrônico, tem leilão presencial, tem leilão misto, híbrido, agora com a pandemia é mais comum leilão eletrônico. Então é importante fazer essa abordagem, até para ele ter um conhecimento teórico. Depois, o que eu oriento? Né? Quais são as minhas orientações? Primeiro, verificar se existem medidas judiciais. Quem está perdendo o imóvel nunca quer perder o imóvel, ninguém quer perder o imóvel. Então, verificar se existem embargos de arrematação, verificar se existem embargos de execução, embargos ao devedor, verificar se existem ações declaratórias de nulidade do registro, ações declaratórias de nulidade do leilão. Tem que verificar se existem ações em andamento, se o mutuário, né, está brigando para não perder o imóvel, porque isso pode atrasar o procedimento. Então tem que verificar também, importante. Essa análise ela é feita com base no último, não no proprietário, né, mas aquele que é o mutuário, aquele que assinou o contrato com o banco, aquele que é o comprador. Então essa análise é importante. Outra análise, Ricardo, que é importante é o edital. Tem que ler o edital. Sabe um erro muito comum, Ricardo, doutor Ricardo? É comprar um imóvel de leilão, um apartamento, dou como exemplo, tanto comercial como residencial, e muitas vezes a gente não verifica se tem vaga de garagem ou não. E aí você, doutor Ricardo, foi contratado para prestar uma consultoria para o seu cliente. Você dá o aval para ele comprar. Não, compra sim, esse imóvel parece que é um bom negócio, leilão. Só que infelizmente você não percebeu, porque não estava escrito no edital, que o imóvel tem vaga de garagem. Ou seja, você comprou sem vaga de garagem, ou melhor, você, o seu cliente, né? Então é um erro muito comum de muitos colegas advogados. Então sempre, se for apartamento, principalmente, verifique se tem vaga de garagem ou não. Essa informação tem que aparecer, tem que estar presente no edital. Nós sabemos que nas grandes metrópoles, se você compra um imóvel, São Paulo, um exemplo, Rio de Janeiro, o Ricardo que é do Rio de Janeiro também, se você compra um imóvel e de fato você autoriza, dá orientação para o seu cliente
arrematar, que é o termo adequado, né, o imóvel no leilão, você, de fato, se não percebeu, se não leu que tem uma vaga de garagem ali, você pode comprar achando que tem vaga de garagem, não tem. A desvalorização em São Paulo, Rio de Janeiro e outras metrópoles, né, é muito grande de um imóvel que não tem vaga de garagem. Então também mais uma dica que eu dou com muito carinho, viu, doutor Ricardo? Outra dica que eu dou também, tá? Para investir em leilão, além de verificar sempre o edital, ler com muita calma o edital, ler 2, 3 vezes o edital, também, antes de tudo, é verificar se o site do leilão não é um golpe. Nós temos muitas fraudes, nós temos leilões falsos, né? Tem muito estelionatário, então sites bonitos, mas não é. Então pede para o seu cliente verificar se o site entra, sai do site, verifica se... Até tivemos uma reportagem recente, né? Clica para ver se todos os botões do site funcionam, né? Porque quando nós falamos aqui de um site fraudulento, normalmente só funciona parte do site. Se você clicar, o site não tem função nenhuma. Então tem que fazer isso. Verificar também se o leiloeiro é devidamente registrado. Tem que ser, né, gente? Para ser o leiloeiro, para ter leilão, você tem que ter um cadastro, tem que ter um registro, tem que ter um vínculo, né, juntamente com a junta comercial, em regra. Então você tem que verificar isso também para não cair nesse golpe, nessa fraude. Outros pontos, verificar se o imóvel tem que fazer manutenção no imóvel, se possível entrar no imóvel, nem sempre é possível. Verificar se tem alguém ocupando o imóvel também, Ricardo. Fala isso para o seu cliente, porque se você oriente o seu cliente a arrematar um imóvel, depois o seu cliente fica sabendo que tem alguém lá que invadiu, o próprio mutuário que não quer sair, é uma despesa, vai ter que fazer uma ação para tirar esse mutuário, né, essa pessoa, e é despesa, é gasto. O Código de Processo Civil permite sim você fazer agora nos autos, nos próprios autos, a emissão de posse. Então já é uma vantagem, torna o procedimento mais sério, mas mesmo assim pode gerar defesas, pode gerar contraditório, pode atrasar. Será que esse cliente quer para morar? Será que ele quer para investir? Então essas são as dicas que eu oriento você dar, as principais, iniciais, claro, para que você possa resguardar o seu cliente que está te procurando nessa consultoria, nessa consulta, tá bom, doutor Ricardo? Um grande abraço, viu? Muito legal, bacana. Vamos lá, agora a doutora Nayane Oliveira. A doutora Nayane Oliveira pergunta para nós aqui na oficina de prática, caso dela também. Professor, qual a ação correta que devo fazer para ajudar meu cliente Samir, que comprou um imóvel em leilão ocupado e quer tirar o mutuário? Ô Nayane, os próximos plantões de dúvidas, se você não quiser mandar o nome do cliente, tá bom? Você não precisa, fica à vontade, tá? Comprou um imóvel em leilão. Então, se o seu cliente comprou um imóvel no leilão, e ele pergunta para você, ele te contratou, qual que é a ação correta para tirar essa pessoa que está no imóvel após a arrematação do seu cliente. A gente fala compra para ficar didático, mas é arrematação. Então vamos de novo aqui, ó. Então a Nayane Oliveira pergunta: professor, qual a ação correta que devo fazer para ajudar meu cliente Samir, que comprou um imóvel em leilão ocupado e quer tirar o mutuário? Eu fiz a reintegração de posse. E é ruim quando pergunta, né, depois de fazer a ação. Mas tá bom, vamos lá. Eu fiz a reintegração de posse. Acertei, né, professor? Ele fez o registro da carta de arrematação, vou juntar a matrícula de propriedade, né, professor? A causa é ganha. Vamos lá, até respirei aqui, Nayane, porque eu preciso te ajudar. Com todo carinho, todo respeito do mundo, Nayane, mas eu preciso te ajudar. Plantão de dúvida é isso. Você trouxe a pergunta, eu preciso te dar uma direção correta, tá? Então agradeço pela simplicidade, agradeço pela humildade, agradeço por colaborar conosco com essa pergunta prática, pela coragem também. Tem muita gente que não pergunta, eu só pergunto com o professor num serviço de mentoria exclusivo, porque eu não quero me colocar numa situação de me expor. Não, gente, bobagem. Nós estamos entre amigos, colegas de trabalho, nós estamos aqui para aprender juntos, tá? Então vamos lá, Nayane, primeiro ponto, tá? Quando o seu cliente, o Samir, no caso, procurou você para fazer uma ação e informou que ele arrematou um imóvel no leilão, ele tem que ter a carta de arrematação. A sua orientação é fazer com que ele registre essa carta de arrematação. Se ele não registrar essa carta de arrematação, ele tem posse, se ele conseguir assumir a posse. Nesse caso não, ele não vai conseguir ter a posse porque tem alguém morando lá. Então o correto é registrar essa carta de arrematação. Conseguiu o registro, o seu cliente Samir passa a ser o proprietário. Olha que legal. É o correto, é o trâmite correto, dando tudo certo no registro de imóveis, dando tudo certo no requerimento de registro da carta de arrematação. Ele conseguindo o registro dessa carta de arrematação, olha que interessante, ele passa a ser o proprietário, o nome dele vai constar na matrícula do imóvel,
a certidão de propriedade atualizada, e aí você, Nayane, você pode fazer uma ação. Qual que é a ação mais correta? Você já fez, eu sei disso, mas a ação correta é emissão na posse, tá, Nayane? Quando o nosso cliente compra um imóvel no leilão, quando o nosso cliente compra no Adicados da Caixa e tem alguém morando lá, nós vamos usufruir sim da ação de emissão de posse. Lembrando que se o leilão foi judicial, nós podemos usufruir da emissão de posse nos próprios autos, que é uma inovação do Código de Processo Civil atual. Se a gente perdeu o feeling, né, se o processo foi arquivado, passou o prazo, eu posso fazer uma ação autônoma, nada impede. Mas a ação correta, Nayane, após o registro, é emissão. Existe uma discussão se eu posso fazer uma reivindicatória. Na minha opinião, com base nos meus livros e na doutrina, a reivindicatória não estaria errada. Mas a ação correta, a ação específica, é emissão. E eu te explico o porquê. Sabe por quê, Nayane? Quando eu quero recuperar a posse para o meu cliente, eu vou fazer a ação de reintegração de posse. Eu vou usufruir as ações possessórias. Quando eu quero recuperar a posse do meu cliente, o meu cliente só tem a posse. Quando o meu cliente tem registro, eu não vou ficar fazendo ação possessória. Sabe por quê, Nayane? Porque a ação possessória é uma ação de risco. A ação possessória ela é mais demorada, ela é traiçoeira, tudo pode acontecer numa possessória. Pode ser marcado uma audiência justificação. Quando eu posso fugir de uma ação possessória, eu vou fugir, sem medo de ser feliz. Se o meu cliente tem registro, não, eu vou brincar com possessória, ação de risco? Não vou, não. Nós temos até uma súmula, essa súmula esclarece muito bem que quem tem o domínio, presume-se que tem a posse também. Ou seja, se nós temos uma súmula que traz, de fato, uma tutela de evidência, nós vamos brincar com possessória? Não. Então a ação correta, nesse caso, Nayane, a ação que você deveria ter feito é a ação de emissão de posse, tá? Até com tutela antecipada. Na última hipótese, uma reivindicatória. O seu cliente já tem um registro. O Samir já tem um registro, Nayane. Se o seu cliente já tem um registro, você vai trabalhar com ação possessória? Professor, mas na época ele não tinha, distribuí antes. Então você esperava um pouquinho, né? Saiu o registro, mas pela pergunta aqui você já informou que já tinha o registro, né? Antes de procurar. Então o correto era a ação de emissão de posse e ação reivindicatória. A mais correta, emissão da posse, porque a ação de emissão da posse, meu cliente tem um registro e eu quero a posse pela primeira vez, mas ele já tem um registro, tá? Então essa é a ação correta que você deveria ter feito. Não é a ação de reintegração de posse. Com muito carinho, muito respeito, eu quero o teu bem, tá bom? Professor, o que eu posso fazer agora? Agora você pode verificar a possibilidade de tentar converter essa ação possessória em ação de domínio, né? Tentar informar a súmula, tentar informar o judiciário que o seu cliente tem um registro, numa petição e ver o que acontece. Ou, né, pode desistir da ação, ainda mais se não houve a citação, o seu cliente não vai ter prejuízo nenhum, e distribui a ação correta de emissão da posse, que na minha opinião é o mais correto a ser feito, até para o seu cliente não correr o risco de perder essa ação de reintegração de posse, né, e ainda correr o risco de ter que arcar com sucumbência. Já pensou, seu cliente arrematou o imóvel no leilão, procura você ingressa com a ação, perde a ação possessória e tem que pagar a sucumbência. Imagina a sensação de frustração do seu cliente. Cuidado, tá bom? E Nayane, nunca fale para o seu cliente causa-ganha. Não existe causa-ganha. Nós vivemos uma jurisdição totalmente defensiva. Muitos juízes que amam realmente o que faz, mas tem muito juiz que não julga, né, da forma que deveria. Julga da forma mais rápida possível, da forma que entrega celeridade a ele. Ou seja, ele quer bater meta no CNJ. Então nós temos juízes, como temos profissionais e profissionais. Então não existe casinho, causa-ganha, processo facinho, ação facinho, ação bobinha, não existe. Tudo é complexo, tá bom? Tudo pode acontecer. Não tem um ditado antigo? Cabeça do juiz pode sair de tudo? Então, verdade, tá? Cuidado, tá? Então conserta aí, Nayane, tá? Eu pediria sim, eu solicitaria sim a desistência da ação e faria uma ação correta, a emissão da posse. Eu preciso te falar a verdade, então não acertou a ação não, tá, Nayane? Porque o seu cliente ele tem um registro, tá bom? E vejo que ele tinha um registro quando te procurou, porque ele registrou a carta de rematação, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado, viu?